Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para transmitir uma palavra de fé e de esperança, de amor para o seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante. Diz: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estais nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissesse ele o Cristo. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bem conhecido, aonde vai nos falar do momento em que Cristo revela a Pedro, momento que o Senhor também vai revelar acerca da igreja do Senhor Jesus. É interessante notarmos que Jesus, ao longo do seu ministério, Jesus passou por diversas cidades, caminhou por muitas aldeias, cidades, mas somente em Cesareia de Filipe vai ser o local onde que Cristo vai revelar acerca da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, ela estava situada ao norte do Mar da Galileia, nas encostas, perto das encostas do Monte Hermon. Foi renomeada pelo rei Herodes Filipe, o tetrarca, filho de Herodes o Grande e Cleópatra, de Jerusalém, em honra a Tibério César. Essa cidade grega, primeiramente chamada de Panéias, em honra ao deus Pan. Sabemos que na mitologia grega, Pan é o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Ele vivia em grutas e vagava pelos vales e pelas montanhas, estava caçando ou dançando com as ninfas, né? Então esse deus Pan, ele é um deus grego, né? O deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Vivia em gruta, vagava pelas montanhas, ora caçando, ora dançando com as ninfas, né? Com as ninfas. Veja aqui, ninfas. As ninfas, na mitologia grega, são espíritos naturais femininos ligados a um local, objeto particular da natureza. Muitas vezes, ninfas compõem o aspecto de variados deuses e deusas, né? Esse Pan, deus da mitologia grega, ele é representado com orelhas, chifres e pernas de bode. Amante da música, trazia consigo sempre uma flauta, né? Ele era amante da música. Era temido por todos aqueles que necessitavam
de atravessar as florestas à noite, pois as trevas e a solidão da travessia os predispõe a pavores súbitos, né, desprovidos de qualquer causa aparente e que são atribuídos a Pan. Daí o termo pânico, né, que vem de Pan, desse deus grego, né, que assustava as pessoas quando tinham que atravessar as florestas durante a noite, né? Ele assustava as pessoas e as pessoas tinham medo de atravessar ali. Pois bem, dito isso, a cidade de Cesareia de Filipe tornou-se notável no Novo Testamento por ser o cenário da grande confissão de Pedro, né? Então, embora apesar dessa mitologia, apesar desse deus grego, né, esse Pan que assustava as pessoas que tinham medo de atravessar ali durante a noite, né, foi exatamente neste lugar pagão, né, porque nós vamos perceber que esse lugar é um lugar pagão, né, foi ali mesmo, naquele local, onde Jesus vai revelar acerca da igreja, vai trazer a revelação da igreja. Aí Jesus chega nessa região, Cesareia de Filipe, lugar idólatra, lugar pagão, e ele vai consultar os seus discípulos, fazendo-lhe uma pergunta: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? O que as pessoas dizem ao meu respeito? O que andam falando sobre a minha pessoa? Veja o interesse de Jesus. Aí eles respondem: alguns dizem que tu és João Batista, outros por aí dizem que tu és Elias, e há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Essa é a conversa que tem percorrido na cidade, né? Alguns dizem que tu és João Batista, já outros dizem que tu és Elias, e Jeremias, um dos profetas. Essa é a conversa que diz o povo ao teu respeito. Aí Jesus muda a pergunta, não muda a pergunta, direciona a pergunta para os próprios discípulos, né? E direciona a sua pergunta aos discípulos. Então Jesus interpelou: mas vós, que dizeis que eu sou? Muitos andam aí dizendo que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou Jeremias, um dos profetas. Mas vós, que dizeis que eu sou? Para vocês que andam comigo, vocês que estão ao meu lado, vocês que eu escolhi para estar comigo, o que vocês dizem quem eu sou? Aí a Bíblia vai nos dizer, versículo 16: e Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, Pedro então, ele levanta, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, Filho do Deus vivo. Aí no versículo 17 vai nos dizer: ao que Jesus lhe afirmou, diante dessa declaração de Pedro a respeito de Jesus, Jesus vai lhe afirmar algo a Pedro, dizendo: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai que estais nos céus.
Então nós vemos algo interessante aqui. Essa declaração de Pedro não proveu de si mesmo, não se originou de si mesmo. Ela foi uma revelação do Pai para revelar ao Filho. Pedro recebe uma revelação de Deus. E Jesus vai dizer: ó Pedro, essa revelação, isso que você recebeu, essa declaração que você acabara de fazer, não foi provida de si mesmo. Você não falou por si mesmo. Isso foi uma revelação que você recebeu de quem? Do Pai que estais no céu. Então a primeira aplicação que nós podemos aprender com esse texto aqui é o seguinte: para conhecermos Jesus Cristo, há uma necessidade de uma revelação. Veja, para que possamos conhecer, sabermos quem é Jesus de fato, precisamos de uma revelação. E essa revelação não vem do natural, essa revelação não vem do homem, essa revelação vem do Pai. Quem é o Pai? Deus. E onde está Deus? Nos céus. Então, para quem nos revela o Pai? Quem nos revela o Filho? O Pai. O Pai nos revela o Filho. E o Filho nos revela o Espírito Santo. Olha, o Pai revela Jesus e Jesus revela o Espírito Santo. Pegou? Pois bem, abençoado és tu, Simão, filho de João, pois isso não foi revelado de ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Da mesma maneira, eu te digo, agora Jesus vai declarar algo a respeito de Pedro. Primeiro, Pedro, por intermédio de uma revelação divina, revela Jesus. Agora Jesus vai revelar algo sobre Pedro, algo que Pedro não sabia. Da mesma maneira, ou seja, da mesma forma que tu revelaste o meu Pai, da mesma forma que tu revelaste quem sou eu, falaste a minha origem, eu te digo que tu és Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades, dependendo da tradução, não prevalecerão contra ela. Então Jesus revela: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Veja, Jesus comemora a bênção da revelação de Deus a Simão, né, conferindo-lhe um sobrenome marcante. Né? Jesus conviveu com várias pessoas com o nome de Simão. Não é isso aqui que eu quero falar. Então, veja, em Pedro temos exemplo de que Jesus nos concede um novo nome. Veja, achei. O nome Pedro. O nome Pedro em grego vem de Petros, né? Então, tu és, ao que Jesus afirmou. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro. Veja, Pedro em grego vem de Petros, que significa pedra separada, ou homem pedra. Na frase seguinte, Cristo usou a palavra grega Petra, sobre esta rocha, que significa leito de rocha resistente. Né? Então, da mesma maneira que eu te digo, tu és Pedro, né? Tu és Petros, pedra separada, agrimento de pedra. E sobre esta pedra, né, que é Petra, rocha, significa leito de rocha resistente, edificaria a minha igreja. Né? Então nós temos muito a aprender com esse texto. Jesus, ele vai revelar a eclésia, a igreja, no lugar pagão, no lugar onde se adorava diversos deuses, né, que tinha esse deus Pan, Deus Herodes,
e tantos outros ali naquele lugar. E Jesus vai revelar a igreja no lugar pagão. É por isso que a igreja ela deve ser estabelecida em lugares onde o paganismo toma conta. Por quê? Porque quando a igreja chega, o mal tem que bater em retirada, né? Então a igreja tem que ser edificar, ir para lugares aonde o paganismo, a idolatria toma conta. Tem que ser estabelecida nesses lugares. E exatamente foi ali em Cesareia de Filipe onde Jesus vai trazer a revelação da igreja, dizendo que as portas do inferno, que portas são essas? As portas dos deuses, né? Onde o povo ia para adorar diversos deuses, o deus Pan, o deus Herodes, né? Aos deuses que ali havia ali naquele local. E Jesus vai dizer, essas portas, né, do deus Pan, essas portas do deus de Herodes, essas portas desses deuses, né, não prevalecerão contra a verdadeira igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essas portas, os poderes da morte, as portas do Hades, significam os poderes da morte e todas as forças opostas a Cristo, né? Todas essas portas não vai prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Essa foi uma breve palavra, uma breve reflexão, né, para as nossas vidas. Que Deus possa continuar te abençoando. Continue acompanhando o nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Desculpa aí alguns erros aqui, onde nós estávamos caçando aqui as informações, mas que Deus possa te abençoar ricamente. Que saiba que nenhuma porta pode impedir o avanço da igreja. Essas portas do inferno, a igreja é vencedora, porque Cristo é o cabeça da igreja. Que Jesus te abençoe. Fique na paz.